Nós somos do sexto período da PUC e hoje vamos apresentar um trabalho sobre riscos e estratégias para a redução de transfusão de hemácias. Nosso grupo é composto por mim, Fernanda Vieira, Rawane Williams, Lara Rosetti e Rafaela Coppa. Pacientes com perda aguda de sangue ou anemia sintomática necessitam frequentemente de transfusão sanguínea. Por mais que seja uma forma de tratamento seguro, existe o risco de efeitos adversos. Por isso, algumas questões devem ser consideradas pela equipe médica antes da transfusão. Como, por exemplo, a indicação da transfusão deve ser feita exclusivamente por médico e baseada principalmente em critérios clínicos. E como toda transfusão traz em si riscos, sejam imediatos ou tardios, os benefícios da transfusão devem sempre superar os riscos. Esses efeitos colaterais causados pela transfusão sanguínea são chamados de reações transfusionais. Por definição, é toda e qualquer intercorrência que ocorra como consequência da transfusão, durante ou após a sua administração. As reações podem ser classificadas quanto ao tempo de manifestação, imediatas, quando ocorrem até 24 horas após a transfusão, e tardias, quando ocorrem depois de 24 horas da transfusão. Também quanto à fisiopatologia. Imunes, quando mediadas por fatores do sistema imune, seja do doador ou do receptor, e não imunes, quando relacionadas a outros fatores não imunológicos. No Brasil, em 2013, houveram 2,5 reações transfusionais a cada 1.000 transfusões realizadas. Na tabela, vemos a distribuição em frequência absoluta e relativa das notificações de reações transfusionais. Em todos os anos, predominam as reações imediatas, e a reação febril não hemolítica e a reação alérgica são as mais prevalentes. Vamos começar falando das reações transfusionais imediatas imunológicas, que são as que ocorrem até 24 horas após a transfusão e são mediadas por fatores do sistema imune. A primeira é a reação febril não hemolítica, é o tipo mais comum. Ocorre principalmente em pacientes politransfundidos. Representa 48% dos casos notificados pela Anvisa em 2013. Ela é caracterizada pelo aumento de mais de 1 grau na temperatura do paciente e, na grande maioria dos casos, tem evolução benigna e pode ocorrer no início, durante ou até 4 horas após o término da transfusão. Geralmente ela é acompanhada de tremor, que pode ser intenso, em alguns casos se apresentar como a única manifestação. O diagnóstico desse tipo de reação é clínico e de exclusão. Sempre que houver suspeita dessa reação, a transfusão deverá ser interrompida e o paciente deve ser medicado, com paracetamol 750 mg. Medidas profiláticas podem ser tomadas após o segundo episódio leve ou após o primeiro grave, utilizando também paracetamol 1 hora antes da transfusão. E caso não dê certo com os medicamentos, em transfusões futuras, a gente pode fazer filtragem do concentrado de hemácia e dos concentrados de plaquetas. A segunda reação é a reação hemolítica aguda imune. Ela é bastante preocupante por conta da gravidade e do alto índice de mortalidade. Representou 0,3% dos casos notificados pela Anvisa em 2013. Ela ocorre principalmente devido a erros de identificação de amostras dos pacientes. Os anticorpos anti-A, anti-B e anti-AB do paciente vão reagir com as hemácias A, B ou AB do doador, causando hemólise intravascular das hemácias transfundidas. O quadro clínico é composto por dor no tórax, dor no local da infusão, dor no abdômen e nos flancos, e também por hipotensão grave, febre e hemoglobinúria. Pode ainda evoluir para insuficiência renal aguda devido a 3 fatores: por vasoconstrição, por liberação de catecolaminas, por hipotensão sistêmica e formação de trombos intravasculares. A transfusão deve ser imediatamente suspensa e realizada a checagem da identificação da bolsa do paciente para ver se não teve troca de amostra. O diagnóstico, além de clínico, se baseia nos achados laboratoriais, como o cúmbio direto positivo, queda da hemoglobina e do hematócrito, elevação dos níveis de bilirrubina indireta após algumas horas. O tratamento consiste em manter a diurese do paciente de 100 ml por hora por pelo menos 18 a 24 horas, através da infusão de soro fisiológico e também fazer a monitorização do paciente. A terceira é a reação alérgica. Casos leves e moderados de reação alérgica ocorrem em 1 a 3% das transfusões. O quadro clínico é caracterizado por pápulas pruriginosas e vermelhidão da pele. O diagnóstico é clínico. Geralmente ele apresenta boa evolução
A transfusão deve também ser interrompida e o paciente deve ser medicado com um anti-histamínico e depois disso o hemocomponente pode ser reinstalado se o paciente vir a melhorar. A prevenção pode ser feita depois do terceiro episódio leve ou depois do primeiro episódio grave, utilizando anti-histamínico 1 hora antes da transfusão. Caso a medicação não evite a ocorrência de reações futuras, a gente pode fazer a lavagem do concentrado de hemácias e de concentrado de plaquetas, mas esse procedimento só vai ser indicado se a reação for grave, porque a lavagem reduz a eficácia da transfusão. Em casos de reação alérgica grave, chamamos de reação anafilática. Ela pode começar depois de poucos milímetros do componente, depois da infusão, né? E com sintomas sistêmicos iniciais discretos, iguais aos casos leves e moderados. Porém, progride para hipertensão transitória, seguida de hipotensão. Em alguns casos, também pode evoluir para perda de consciência, choque, e em casos raros, pode evoluir para morte. O tratamento se inicia com a parada da transfusão e uso de epinefrina subcutânea ou intramuscular, repetidas a cada 15 a 30 minutos para o tratamento do choque. A quarta é a lesão pulmonar aguda. Devemos suspeitar em pacientes que apresentem insuficiência respiratória aguda e imagem de raio-x que sugere edema pulmonar, sem evidência de falência cardíaca. A gravidade do quadro respiratório é geralmente desproporcional ao volume de sangue infundido, que em geral é muito pequeno para produzir hipervolemia. E mesmo com a sobrecarga de volume, os pacientes com TRALI, que é como chamamos essa reação, possuem pressão venosa central normal e pressão capilar pulmonar normal ou baixa. A transfusão deve ser interrompida e o tratamento vai ser pela reversão da hipoxemia com oxigenoterapia e ventilação mecânica se for necessário. A maioria dos pacientes recupera a função pulmonar em 48 a 96 horas. Agora, falando um pouquinho sobre as não imunológicas, começando pela sobrecarga circulatória relacionada à transfusão. A transfusão pode causar edema agudo de pulmão devido à sobrecarga de volume em pacientes com reserva cardíaca diminuída. Adultos acima de 60 anos e crianças são especialmente suscetíveis. A incidência dessa reação é desconhecida por conta da subnotificação desse tipo de reação para o banco de sangue. A transfusão deve ser interrompida e os pacientes devem ser colocados em posição sentada. Os diuréticos de ação rápida, como furosemida, devem ser utilizados via endovenosa. Devemos manter o aporte de oxigênio com máscara ou ventilação mecânica se for necessário. E como prevenção em pacientes suscetíveis, a gente deve realizar a transfusão lentamente e administrar diuréticos antes e durante a transfusão. Depois, temos a reação por contaminação bacteriana. As reações se caracterizam por febre, acima de 39 graus ou aumento de 2 graus em relação à temperatura do paciente antes da transfusão, calafrios intensos, tremores, taquicardia, aumento ou queda de 30 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica do paciente. Outros sintomas podem estar associados, como náusea, vômito, dor lombar e respiração encurtada. Assim que o médico identificar a reação, a transfusão deve ser interrompida e o hemocomponente e o equipo utilizado para a transfusão devem ser encaminhados para o banco de sangue. A amostra de sangue do paciente e do hemocomponente devem ser enviados para pesquisa para bactéria aeróbia e anaeróbia. O tratamento é feito com antibiótico de largo espectro, combinado com terapia para o choque séptico. Por último, temos outras reações menos frequentes, como a hemólise não imune aguda. Pode acontecer por infusão de hemácias congeladas ou superaquecidas, também quando o sangue é administrado sob pressão. Temos também os distúrbios metabólicos, que ocorrem normalmente em pacientes com insuficiência hepática que fazem transfusão maciça, em que o volume de anticoagulante excede a capacidade do fígado de metabolizar. Isso vai resultar em hipocalcemia e hipomagnesemia. E, por último, temos a embolia aérea, que ocorre quando as bolhas de ar são infundidas junto com o sangue. Mas, felizmente, essa reação não ocorre mais nos dias de hoje. Eu vou falar um pouquinho das reações transfusionais tardias imunes, que são aquelas que ocorrem após 24 horas do início da transfusão e são mediadas por fatores imunológicos do organismo, como já foi explicado anteriormente, e eu vou explicar as principais. Primeiro que após uma reação tardia devem ser tomadas algumas condutas, como informar ao médico sobre os sinais e sintomas observados, coletar os exames necessários conforme a orientação médica, orientar o paciente sobre a suspeita da reação e registrar todas as ações que forem tomadas
no prontuário do paciente. E também não pode esquecer de notificar a reação ao serviço de hemoterapia. A primeira delas, então, é a reação hemolítica tardia. Ela acontece dentro do período de 24 horas a 3 semanas após a transfusão e apresenta um bom prognóstico. Ela está associada ao desenvolvimento de anticorpos contra antígenos eritrocitários, e o que caracteriza é que nos testes pré-transfusionais a gente não consegue detectar esse halo anticorpo que foi previamente desenvolvido. E isso causa o problema depois, porque vai ocorrer uma hemólise das hemácias transfundidas. Geralmente, o desenvolvimento dos anticorpos acontece depois de uma transfusão ou de uma gestação. E os mais frequentemente encontrados nesse tipo de reação são no tipo QID, RH e KEL. E na maioria das reações hemolíticas tardias, a hemólise é extravascular. Ela é frequentemente não detectada, porque os sintomas clínicos podem ser discretos. Quando ocorre um quadro clínico clássico, a gente tem uma tríade, que é a icterícia, mais febre e mais uma anemia, que é a queda da hemoglobina. Então, eu devo suspeitar de reação hemolítica tardia depois de uma transfusão que o paciente apresente febre sem outra causa aparente. O diagnóstico só é confirmado pela presença de um anticorpo, seja no soro, pesquisa de anticorpos irregulares positivos, ou ligado às hemácias, que é o teste de cúmulo direto positivo. Para o tratamento, deve ser feita solicitação dos exames imunohematológicos, que é bem importante, para estabelecer um bom diagnóstico da reação. Mas o tratamento em si, geralmente, ele é desnecessário, já que a reação apresenta uma boa evolução. É bom eu avaliar a função renal do paciente, principalmente em casos graves, que depende do grau da hemólise ocorrida. Para prevenir, eu tenho que fazer uso de testes sensíveis na rotina imunohematológica, cuidar na investigação de anticorpos regulares, e eu também devo adequar o uso de registros transfusionais, que é a ficha de receptor. A próxima reação tardia é a síndrome de hiperemólise, que é uma síndrome considerada bem grave. Ocorre a queda da hemoglobina e atinge um valor inferior ao valor de hemoglobina pré-transfusional. Isso significa que ocorre uma hemólise não só das hemácias transfundidas, como também das hemácias autólogas. A causa ainda não é totalmente conhecida, mas é possível que os anticorpos anti-eritrocitários, anticorpos anti-HLA ou aqueles voltados contra proteínas heterólogas, eles ativam o sistema complemento e isso leva à hemólise. Geralmente acontece em pacientes portadores de hemoglobinopatias e possui mau prognóstico, pode levar ao óbito. O quadro clínico dessa síndrome é definido por febre, crise dolorosa e hemoglobinúria, e não é necessariamente todos juntos. Geralmente ocorre de 6 a 10 dias após a transfusão, e em alguns casos é possível acontecer também uma reticulocitopenia. Para prevenir, eu preciso lembrar que depois do começo do quadro, a transfusão deve ser evitada e só deve ser considerado em pacientes muito sintomáticos, precedida de medicação. O tratamento, então, as terapias de escolha são introdução de corticoides ou imunoglobulina intravenosa. Posso fazer um ou outro ou os dois. E em casos extremos, a realização de plasmaférese pode ajudar. A próxima é a púrpura pós-transfusional, que é um episódio raro também. Ocorre trombocitopenia de 5 a 10 dias depois da transfusão. O início é bem rápido, dentro de 12 a 24 horas, a contagem plaquetária cai a níveis abaixo de 10.000. Acontece com pacientes que já foram sensibilizados antes e já tenham formado anticorpos antiplaquetários. Geralmente são mulheres HPA-1A negativas, que foram sensibilizadas em gravidez ou transfusão anterior e formaram um anticorpo anti-HPA-1A. Há alguns casos em homens, mas é bem raro. Geralmente possui bom prognóstico, mas em 10 a 15% dos casos pode ocorrer complicações como óbito por sangramento no sistema nervoso central. Além dessa trombocitopenia, o quadro clínico apresenta hemorragias, que podem ser severas, púrpura disseminada, sangramento de mucosa, extrato gastrointestinal e urinário. E a evolução natural dessa doença é autolimitada e dura de 7 a 28 dias. Para o tratamento, é importante que ele tenha início imediato, porque existe o risco de morte por hemorragia, e o objetivo desse tratamento é diminuir o período de plaquetopenia, inclui administração de corticoides, plasmaféres ou gama-globulina intravenosa. Quando ocorrer sangramento agudo, eu posso utilizar também a transfusão de plaquetas. Para prevenir, há raros relatos de recorrência de púrpura pós-transfusional. Os pacientes devem receber sangue negativo para antígeno envolvido, e se isso for impossível, indica-se o uso de sangue desleucocitado ou lavado, apesar de que ainda há relatos de púrpura pós-transfusional mesmo depois do uso desses produtos. Agora, a doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transfusional. É uma complicação rara e quando acontece ela é fatal. É caracterizada pela proliferação clonal de linfócitos T do doador no receptor.
E ao entrar na corrente sanguínea do receptor, os linfócitos T fazem expansão clonal, multiplicam-se e atacam os tecidos. Depois chegam na medula óssea e eliminam as células hematopoéticas. E um fator de risco para essa doença são os indivíduos imunossuprimidos. O início dos sintomas ocorre cerca de 5 a 30 dias após a transfusão e inclui pancitopenia refratária, febre, náuseas e vômitos, dermatite, eritrodermia, hepatite pela elevação de enzimas hepáticas e bilirrubinas e enterocolites com perda de 3 a 4 litros de diarreia aquosa, mais ou menos. Essa doença ela é resistente à maioria das terapias aplicadas. A única forma de terapia que apresenta alguma chance de sucesso é o transplante de medula alogênico, mas esse transplante ele exige a identificação rápida de um doador compatível e também o procedimento tem que ser feito rápido. Por isso que pelas resistências das terapias, a prevenção é essencial. A irradiação gama dos componentes celulares é um método utilizado, e essa irradiação torna os linfócitos incapazes de replicação e não altera a função das hemácias, das plaquetas e dos granulócitos. Agora eu vou explicar um pouquinho das reações transfusionais tardias não imunes, ou seja, aquelas que não são relacionadas com os fatores imunológicos. A primeira é a hemosiderose, que é o acúmulo de ferro no organismo após transfusão de grandes quantidades de hemocomponentes. Os portadores de hemoglobinopatia são os mais acometidos. Então, acontece que o armazenamento do ferro, ele primeiro acontece no retículo endotelial, e quando esse retículo está saturado, o ferro se acumula nas células parenquimatosas e causa lesão direta nos tecidos. Isso acaba interferindo na função dos órgãos, como o coração, o fígado e as glândulas endócrinas. O quadro clínico pode apresentar cirrose hepática, diabetes, cardiomiopatias, hiperpigmentação cutânea e pode levar ao óbito. A apresentação clínica junto com a lesão tecidual, ela inicia após a infusão de 50 a 100 unidades de hemocomponentes eritrocitários. Para o diagnóstico, a dosagem sérrica de ferritina, ela dá resultados mais rápidos e de forma menos agressiva. Também as dosagens indiretas, como aumento nos níveis enzimáticos hepáticos ou da função endócrina, ajudam no diagnóstico. Para tratar, há duas formas. A primeira é por meio da quelação do ferro, e está recomendado quando tem acúmulo de mais de 120 ml de hemácias por quilo de peso corpóreo. E a segunda é a sangria terapêutica, que é retirada de sangue total. Normalmente ela é realizada por meio de flebotomia antes da transfusão de concentrado de hemácias e de forma automatizada, por meio de eritrocitaféresis. Está indicado realizar flebotomia de 500 ml de sangue total com infusão de 300 a 500 ml de solução fisiológica antes da infusão do concentrado de hemácias. A última, então, a última reação tardia não imune é a transmissão de doenças infecciosas, que nos últimos casos a incidência diminuiu bastante, mas o risco ainda existe, principalmente pelas mudanças comportamentais, urbanização e etc. Então, o receptor ele apresenta infecção depois da transfusão, sem evidência nenhuma de que ele era portador desse patógeno antes, e não existe alternativa de fonte infecciosa. O doador também vai apresentar evidências de que possui a mesma infecção, e o componente transfundido apresenta evidências do mesmo agente infeccioso presente no receptor. Os principais patógenos envolvidos são as infecções virais, como hepatite B e C, HTLV1 e 2, que é o vírus linfotrópico, HIV1 e 2, citomegalovírus, parvovírus, Epstein-Barr, herpes vírus 6 e 8 e os parasitas relacionados à doença de Chagas, malária, babesiose e sífilis. Por isso que é indispensável a triagem dos doadores de sangue, mas não garante total segurança, porque ainda há riscos devido a alguns fatores, como a janela imunológica, por exemplo. Eu vou falar um pouco sobre as anemias, definição, anamnese, exame físico, avaliação laboratorial, minimização de flebotomias e sobre o tratamento. Anemia. A definição da anemia é uma diminuição da massa eritrocitária, que laboratorialmente ela é definida pela diminuição da hemoglobina em 12 nas mulheres e em 13 nos homens. Ela tem várias etiologias, pode ser perniciosa, falciforme, hemolítica, sendo que ferro privo é a mais comum. Na anamnese, a gente deve buscar fontes de sangramento recentes, como cirurgias, nas mulheres hiperpolimenorreia, distúrbios de coagulação, procurar uma alimentação anormal, como os vegetarianos, veganos, etilistas, buscar medicação de uso contínuo, como os AINES, os anticoagulantes, os antiagregantes plaquetários. Em idosos, buscar sintomas gastrointestinais e buscar por doenças familiares e hereditárias, como talassemia.
No exame físico, a gente deve buscar hepatoesplenomegalia, telangiectasias, púrpura, petequias, equimoses ou hematomas. A avaliação laboratorial deve ser completa e visando as anemias. Então, deve ser pedido um hemograma completo, ferritina, B12, folato, um coagulograma completo, testes de função e agregação plaquetária, concentração de fibrinogênio e testes de função hepática, renal e tireoide. Quando encontrado plaquetopenia na avaliação laboratorial, significa que esse paciente ele vai ter mais chance de sangrar durante um procedimento que seja feito. E a plaquetopenia é sinônimo de trombocitopenia, que é a contagem de plaquetas abaixo de 150.000 microlitros para os adultos. Quando encontramos isso, devemos suspender ou evitar os agentes causais, como drogas citotóxicas, ou tratar as doenças que afetam a medula óssea, ou uma esplenectomia. Todas essas etiologias elas podem ser tratadas com interleucina 11 humana recombinante. A interleucina 11 recombinante ela é uma citocina da subfamília interleucina 6, que aumenta o número de megacariócitos e, consequentemente, aumenta o número de plaquetas. Ela é geralmente usada em pacientes que têm trombocitopenia por quimioterapia, e seu nome comercial é oprelvecina. Ela é utilizada de 25 a 50 microgramas por quilo via subcutâneo, uma vez ao dia por 3 semanas em adultos. Minimizando as flebotomias diagnósticas. A gente tem que sempre racionalizar o número de exames, buscando só os exames necessários e tentar diminuir o volume coletado durante esses exames. No tratamento das anemias, a gente pode utilizar o ferro ou a eritropoetina. O ferro ele tem 3 maneiras de ser utilizado: endovenoso, via oral ou intramuscular, sendo que o endovenoso ele é recomendado para pacientes que têm intolerância ao ferro oral, que têm distúrbios absortivos intestinais, ou que estão passando por procedimentos de transfusões autólogas. E também ele pode ser utilizado concomitante com a eritropoetina recombinante para potencializar esse tratamento. Então, o ferro endovenoso, ele repõe as reservas de ferro de maneira mais rápida e eficiente do que o via oral ou intramuscular. Ele é realizado uma infusão salina de sacarato de hidróxido férrico, 3 a 5 miligramas por quilo por dia, e se for optado por usar via oral, você pode aumentar sua biodisponibilidade com o uso concomitante de vitamina C. A eritropoetina recombinante. A eritropoetina ela é um hormônio que é produzido pelo rim. Ele estimula a medula óssea a produzir os glóbulos vermelhos, e ela é utilizada em pacientes de insuficiência renal crônica, pacientes transplantados, em programas intensivos de transfusão autóloga, em anemias e doenças crônicas, em HIV, em terapia antirretroviral, em pós-operatório em casos selecionados, e a sua dose varia de 150 a 600 unidades internacionais por quilo por semana. As transfusões autólogas. As transfusões autólogas, elas consistem em uma coleta de sangue para uso próprio. Então, o doador ele é um doador paciente. Ela é utilizada na prevenção de doenças infecciosas pela transfusão, em pacientes com antecedentes transfusionais, por motivos religiosos, como testemunhas de Jeová, e na prevenção de aloimunização. E ela é muito importante em quem tem também tipos sanguíneos raros. O tipo pré-depósito, ela significa que você vai programar essas transfusões para uma cirurgia que ela não é tão urgente. Então, você faz uma programação com o hemoterapeuta e vai várias vezes lá tirar o sangue de acordo com a cirurgia que você vai fazer, e esse sangue fica estocado. Sendo que o paciente doador não pode ter hemoglobina abaixo de 11 e hematócrito inferior a 33. O período de estocagem desses glóbulos vermelhos é de 42 dias, então você tem que cuidar. Se a cirurgia for adiada, você vai ter que fazer mais coletas ou você perde aquela unidade sanguínea. E as contraindicações é infecção, o risco de bacteremia, angina instável, arritmias, históricos de AVE e epilepsia. Transfusão autóloga intraoperatória. A transfusão autóloga intraoperatória ela é realizada por uma máquina que chama Cell Saver. Ela pode ser chamada também de recuperação intraoperatória. Ela é uma máquina que ela vai pegar
o sangue do paciente, vai centrifugar, lavar ele numa solução salina e reinfundir no paciente. Isso possibilita que ele tenha uma grande quantidade de sangue, até 12 bolsas de sangue por operação ela consegue fazer. E as suas indicações é para perda prevista maior que 20% da volemia, previsão de consumo de pelo menos uma bolsa de concentrado de hemácias, quando mais de 10% dos pacientes que realizam esses procedimentos necessitam de transfusão, estão fazendo cirurgia no mesmo tempo, e para tipo sanguíneo raro, múltiplos anticorpos ou por motivos religiosos. As suas contraindicações é por contaminação bacteriana, por agentes hemostáticos no centro cirúrgico, tipo Surgicel ou Gelfoam, pacientes com anemia falciforme, líquido amniótico, gordura ou urina no campo cirúrgico. Também é contraindicado em pacientes que têm neoplasia maligna. A hemodiluição normovolêmica. Ela ocorre quando o sangue do paciente está muito concentrado e, mesmo assim, ele corre o risco de ter alguma anemia. Então, você tira o sangue dele e o mesmo tanto que você tira, você repõe com cristalóides ou colóides. Quando você tira esse sangue, você pode usar ele depois, até em 8 horas, e ele é só utilizado em pacientes quando a concentração de hemoglobina foi superior a 11 gramas por decilitro, quando a perda estimada for 30% da volemia sanguínea, ou seja, ainda a hemoglobina não teve a chance de cair. Ela diminui o hematócrito e a viscosidade sanguínea, e isso aumenta a perfusão tissular. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre os enfoques cirúrgicos para minimizar as perdas sanguíneas. Então, o que o cirurgião tem que fazer para evitar a perda de sangue nas cirurgias, né? A hemostasia meticulosa e técnica operatória se dá por meio de uma exposição operatória bem planejada, através de planos teciduais avasculares, manipulação não traumática dos tecidos e o conhecimento das vasculaturas anômalas. A redução da duração de cirurgias também ajuda porque isso diminui a perda de sangue intraoperatória, então deve-se considerar uma equipe cirúrgica maior, recapitular e ensaiar os procedimentos para fazer eles com agilidade e precisão, sem precisar ficar repetindo. Também, para minimizar essas perdas, a gente usa os instrumentos cirúrgicos hemostáticos, são eles o eletrocautério, o escalpelo ultrassônico, o coagulador com raio de argônio, dispositivos micro-ondas, laser. Também temos os enfoques minimamente invasivos, que são as cirurgias endoscópicas, videolaparoscópicas, criocirurgias, tratamentos endoluminais, radiocirurgia estereotática e muitas outras, né? Daí a gente também tem que manter a normotermia e preservar a coagulação, porque sabe-se que a hipotermia pode aumentar a perda sanguínea devido à disfunção plaquetária e deteriorização da função das proteínas de coagulação. A temperatura ambiente recomendada estar elevada para manter a temperatura interna e reduzir a necessidade de vasodilatadores. Então, a hemostasia farmacológica ela pode ser feita de vários tipos, vários jeitos. Então, eu vou falar um pouquinho da hemostasia farmacológica com agentes hemostáticos sistêmicos. São eles os análogos da lisina. Eles inibem a fibrinólise por bloquearem competitivamente o sítio de ligação de alta afinidade da lisina da prosenzima plasminogênio, prevenindo assim a formação do complexo terciário coativador do plasminogênio. Entre esses análogos da lisina, a gente tem o ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico. Ele diminui em cerca de 30% a necessidade de transfusão sanguínea, sem afetar a mortalidade nem aumentar as complicações pós-operatórias. Ele está associado com uma redução da taxa de mortalidade com um grande número de pacientes traumatizados em sangramento. Então, ele é muito recomendado para politraumatizados, porém, a sua administração deve ser feita somente nas 3 primeiras horas do trauma. Deve-se administrar 1 grama intravenoso em bolo de 10 minutos e seguido pela infusão de 1 grama ao longo de 8 horas. Aí o ácido epsilon-aminocapróico, ele também é um antifibrinolítico. Ele é utilizado no tratamento e profilaxia da hemorragia associada à fibrinólise excessiva, com contagem normal de plaquetas e fibrinogênio diminuído.
Aí a gente tem a hemostasia farmacológica com agentes que aumentam a atividade dos fatores de coagulação. Por exemplo, a desmopressina. Ela age aumentando os níveis dos fatores de von Willebrand e do fator 8 séricos, estimulando assim a hemostasia primária. A desmopressina, ela causa um aumento temporário, dose dependente na atividade do ativador do plasminogênio. Deve-se evitar dosagem excessiva, já que ela é dose dependente. Ela encurta o tempo de sangramento em pacientes com disfunção plaquetária, relacionadas também com uremia, cirrose hepática e uso de AINES. A vitamina K, por sua vez, a gente administra ela de forma profilática. Como fazemos? A gente faz uma administração profilática pré-operatória para ela aumentar os níveis dos fatores de coagulação dependentes dessa vitamina. Deve-se considerar também uma administração parenteral da vitamina K no pós-operatório. E tomar cuidado porque antibióticos podem atrapalhar a absorção de vitamina K administradas via oral. Aí o fator 7A recombinante, ele pode ser considerado ser usado em pacientes com distúrbios hemorrágicos congênitos ou com função plaquetária normal. Em caso de hemorragias moderadas, é recomendado uma dose única de 270 microgramas por quilograma. Daí a gente tem também hemostasia com agentes hemostáticos tópicos ou locais. Os adesivos biológicos de fibrina, eles têm na sua composição fibrina, cálcio, trombina, fibrinogênio, fator 8 e um antifibrinolítico. Eles agem evitando hematomas por meio da oclusão de pequenos vasos, facilitando a união das bordas. Ele é seguro e com baixo risco de transmissão de infecções. Os adesivos de hidrogel, eles são adesivos de polímeros de polietileno-glicol sintéticos ativados pela luz e absorvidos em 3 meses. Por serem sintéticos, eles têm baixo risco de infecção e de transmissão de doença e promovem adesão e angiogênese tecidual, né? Ele é muito utilizado em feridas. Os adesivos naturais de colágeno, eles são feitos de uma associação entre colágeno e trombina bovina. Eles catalisam a conversão de fibrinogênio em fibrina, formam uma base para a deposição das proteínas formadoras do coágulo. Fornecem também fibrinogênio para a composição do coágulo. E os adesivos sintéticos de GRF, eles são similares ao tecido conjuntivo. Então, eles são compostos por albumina e resorcinol, eles têm a função de aumentar a resistência tecidual, assim como o tecido conjuntivo. Tem ação germicida local e promove hemostasia. O adesivo ele pode ser aplicado em superfícies úmidas e não impede a cicatrização natural. Próximo. A gente tem um caso clínico aqui, então, que ele é de um paciente do sexo masculino, de 17 anos, testemunha de Jeová, tem 57 quilos e 1,65 de altura. O início da doença do paciente foi aos 8 anos, manifestada por hematoquese com ressecção de 3 pólipos por retossigmoidoscopia, sendo diagnosticada polipose crônica. Dos 8 aos 16 anos, o paciente foi submetido a 9 procedimentos cirúrgicos para ressecção de pólipos intestinais. Aos 17, foi internado com quadro de hemorragia digestiva por polipose colônica, sendo indicada proctolectomia com anastomose ileal, com bolsa ileal em J, biópsia hepática e ileostomia. Então, como a gente procede nesse caso, né? O que foi feito para esse paciente? Foi administrado no paciente um preparado com eritropoetina de 7.500 unidades 3 vezes por semana para estimular a eritropoiese, né? Juntamente com isso, foi dado ácido fólico, 5 miligramas por dia, infusão de ferro de 200 miligramas e vitamina B12 de 1 grama 3 vezes por semana, até que o hematócrito atingisse 35% ou a concentração de hemoglobina que chegasse a 10, né? As testemunhas de Jeová, a gente sabe que elas não admitem a administração de transfusão de sangue total e de concentrado de hemácias, concentrado de glóbulos brancos e de plasmas e plaquetas. Porém, os religiosos, eles não proíbem o uso absoluto do uso dos componentes do sangue, como, por exemplo, albuminas, imunoglobulinas, os preparados pré-hemofílicos, os preparados da fibrina. A autotransfusão, eles só permitem desde que não haja desconexão entre a retirada e a infusão do sangue. Então, no presente relato, no relato desse paciente, a eritropoetina foi usada no pré-operatório e a albumina humana durante o ato cirúrgico.
Durante vários dias no pré-operatório, o hematócrito ele permaneceu baixo por sangramento contínuo por causa dos pólipos intestinais e foi elevando lentamente com essa terapia que foi administrada para o paciente. 30 dias foram suficientes para que o valor do hematócrito subisse acima, ficou 37%, né, acima do determinado, e a concentração de hemoglobina chegasse a 10,5, maior do que o esperado também. Então, 6 meses após a cirurgia, o paciente foi submetido ao fechamento da ileostomia, foi realizada a dilatação da anastomose ilioanal e a equipe anestésico-cirúrgica foi a mesma que realizou as 12 cirurgias no paciente. Então, da primeira cirurgia aos 8 anos de idade até a última, aos 18, o paciente nunca recebeu transfusão sanguínea. E é isso, muito obrigada pela atenção.